pouco de Jesus, algumas características, alguns acontecimentos que iriam acontecer quando o Senhor viesse aqui à terra, e foi isso que aconteceu. Então, Isaías 53, versículo 7. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado para a morte como um cordeiro vai para o matadouro. Como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã. Ele não disse nada aos seus juízes e acusadores. Foi condenado num julgamento injusto, mentiroso. Entre o seu povo ninguém foi capaz de imaginar porque ele foi morto. O castigo dos pecados deles. Morreu como um criminoso, mas foi enterrado junto com os ricos, pois nunca cometeu injustiça ou falou mal de outra pessoa. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia a sua morte e o seu sofrimento, mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele vai ressuscitar. Verá os muitos filhos que ganhou através da fé. Ele cumprirá com sucesso a vontade do Senhor. Amém? Então, Isaías aqui descreve um pouco do que aconteceu com Jesus. O tema da mensagem é o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Então, antes que tudo acontecesse, Deus já tinha projetado um plano. Alguém me abordou, não sei se foi um dos meus filhos, mas eu lembro que foi uma criança que me abordou e falou assim: pai, se Deus sabia de tudo isso que ia acontecer de ruim, por que ele criou então a humanidade? Se ele já sabia, se ele sabe de tudo, se ele já sabia de tudo isso que ia acontecer no mundo. E aí, uma pergunta interessante, porque se Deus já sabia que o Adão ia pecar, por que ele deixou? Irmãos, é muito difícil a gente dar uma resposta, mas é claro que Deus, ele sempre deixou o livre-arbítrio das pessoas, inclusive do Adão. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Mas o mais importante é que ele, sabendo de tudo que ia acontecer após a queda de Adão, ele já tinha projetado a solução. Antes da criação do mundo, como ele já sabia de tudo que ia acontecer, ele também já tinha projetado um plano perfeito para a salvação e a restauração da humanidade. Então, se ele já sabia que através do livre-arbítrio o homem ia errar, então ele também já projetou a solução. E eu quero então falar sobre esse plano perfeito do nosso Deus, que é a vida de Jesus Cristo, a entrega de amor, que o Pai entregou o seu Filho, que o Filho se humilhou e veio aqui, morreu, sofreu pelos nossos pecados. Eu quero aqui também cumprimentar os irmãos que estão conosco pela internet. Nós temos vários irmãos, porque alguns estão viajando, aproveitando aí o feriado, estão viajando e estão conosco pela internet. E aí a gente agradece aos irmãos que vão participar conosco pela transmissão via internet. Então, o texto começa no versículo 1 com uma pergunta, dizendo assim: quem acreditou naquilo que nós anunciamos? A quem o Senhor vai revelar o seu poder? E aqui então diz o seguinte, no versículo 2: aos olhos de Deus, ele, e aqui refere-se a Jesus, era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós ele não tinha beleza nenhuma, não havia nada em Jesus para nos atrair e para nos agradar. Nós o desprezamos,
nós o rejeitamos. Ele era um homem que conhecia por experiência própria a dor e o sofrimento. Achamos que ele não merecia nem ser olhado por nós. Não demos a menor importância a ele. Aqui Isaías fala sobre qual seria a atitude do judeu, de alguns judeus, quando Jesus chegasse em meio do seu povo. Se para Deus Jesus era uma esperança, se para Deus Jesus era um pequeno ramo que brotava, certo? Uma árvore que iria servir de alimento para a humanidade, de cura para a humanidade, que as folhas dessa árvore serviriam e servem de cura. Se para Deus é isso, para o judeu, para o povo de Deus, Isaías fala que Jesus era desprezo. Jesus não tinha formosura, não tinha nada que para o povo, e eu estou falando do próprio povo de Deus aqui, para que as pessoas quisessem estar, para que o judeu ortodoxo, aquele que não o reconhecia como Messias, queria estar do lado dele. É interessante ressaltar que Jesus, as pessoas olhavam para ele e o desprezava, o rejeitava, e Jesus, segundo Isaías, tinha uma aparência de dor e sofrimento. Uma aparência de dor e sofrimento, porque Isaías fala por experiência. Jesus, experiência própria, era conhecido por dor e sofrimento. E Isaías a profecia é muito clara. Ele fala assim: achamos que ele nem merecia ser olhado. Tamanho desprezo daquela pessoa. Certa feita Jesus estava ensinando, e as palavras de Jesus eram de tanta sabedoria, que alguns judeus falaram assim: mas esse aqui não é o irmão do Zé? Não é o filho do Zé? Esse aqui não é o filho do Zé, o carpinteiro? De onde saiu tanta sabedoria? Então, antes de Jesus se revelar para o seu ministério, se Jesus não tivesse se revelado para o seu ministério, Jesus seria mais um. Tamanho era talvez o desprezo, né, a rejeição, e que tudo isso que nós sabemos que Jesus recebeu do seu próprio povo. E é importante ressaltar aqui, João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, versículo 10 e 11, fala assim: embora ele tenha feito o mundo, embora Jesus esteve presente na criação, embora Jesus esteve presente na formação do homem, ele não foi reconhecido pelo mundo. Imagine só você, pai e mãe, que concebe o seu filho, cria o seu filho, e lá na frente o seu filho não te reconhece. Lá na frente o seu filho te rejeita. Lá na frente você sofre tanto por o seu filho, e lá na frente o seu filho te rejeita, o seu filho não te reconhece. Então dá para você entender um pouquinho do sentimento, né, do que foi essa rejeição do povo de Deus, de Israel, em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então João fala, não foi reconhecido pelo mundo quando ele veio aqui. Mesmo em sua própria terra, entre o seu próprio povo, os judeus, ele não foi aceito. Só alguns poucos, uns 120 depois da morte dele, depois que balançou ali, que peneirou mesmo, quem ficou ali depois que Jesus morreu, uns 120 só. 120 no meio de uma nação era muito pouco. Então João fala, apenas uns poucos o reconheceram, que ele era o Messias. Alguns poucos o acolheram e o receberam. Então, Isaías fala, Jesus não tinha beleza, não havia nada nele que atraía, no sentido, né, porque Jesus só começa a atrair poucas pessoas quando ele começa a realizar seus milagres, seus ensinos, aí atrai. Mas essa atração aqui, queridos,
Aí fala, pastor, mas Jesus tinha multidões atrás de Jesus. Quando Jesus começou a fazer milagres, multidões seguiam até Jesus. E eles não eram atraídos não pelo Jesus, o Messias que haveria de salvar Israel e toda a humanidade. Era apenas um Jesus onde as pessoas queriam a cura, onde as pessoas queriam a bênção, mas não o reconheceram como o Messias, aquele que os profetas profetizaram. Então, enquanto Jesus curava, estava tudo bem. Mas quantos irmãos que foram curados por Jesus e depois viraram as costas para ele? Quantos que queriam só a bênção de Jesus e depois o rejeitaram? Quantos que, quando era para escolher Jesus ou Barrabás, muitos que gritavam, né, que queriam Barrabás, foram abençoados por Jesus anteriormente. Então, não é pelo fato de que alguém daquela época foi curado por Jesus, que ele aceitou Jesus como Messias. Então, essa rejeição aqui, é a rejeição de que o judeu, a grande maioria, não reconheceu Jesus como o Salvador de Israel, o Messias que haveria de vir para a salvação, tanto de Israel, como de toda a humanidade. Então, Isaías, nesse texto, ele é muito claro. Mas qual foi a reação de Jesus? No meio de pessoas que o rejeitavam, no meio de pessoas que ele abençoava e virava as costas para eles, qual foi a reação de Jesus? A reação de Jesus foi a obediência. Por mais que o seu povo não o reconheceu, por mais que aquilo que ele criou não o reconheceu, ele obedeceu. Isaías fala, apesar disso, apesar da rejeição, apesar das pessoas não quererem estar perto dele, reconhecendo ele como Messias, só queriam a bênção dele, só queriam a cura dele, só queriam o milagre dele, apesar disso, ele colocou sobre si as nossas dores. Apesar da rejeição, o Senhor colocou sobre si as nossas dores. Ele carregou o nosso sofrimento. Mesmo a humanidade, as pessoas rejeitando, desprezando, o Senhor sofreu, o Senhor decidiu, escolheu obedecer o plano perfeito que o Pai tinha preparado. E a palavra então fala, e nós ficamos pensando que ele estava sendo castigado por Deus por causa dos seus próprios pecados. A verdade, porém, é essa: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi maltratado por causa da nossa desobediência. Ele foi castigado para nos dar a paz. Ele foi chicoteado e nós fomos curados. Pelo menos 4 amém nessa igreja aqui, pelo amor de Deus. Imagina só, é muito amor. Alguém te rejeita? Alguém te despreza? Alguém não quer estar com você? E mesmo assim, você pega a culpa dele e sofre por ele. Mesmo assim, alguém que te rejeita, você fala assim, mesmo que você me rejeita, eu vou morrer por você. Mesmo que você me despreza, mesmo que você não me aceita, mesmo assim, por amor a você, eu vou pegar o lugar que era para você ter ido, morrer. O julgamento que você teria que ter passado, eu vou morrer por você e eu vou sofrer por você. Então nós precisamos, queridos, ter isso no nosso coração. Ter isso no nosso coração. A palavra do Senhor nos fala nesse texto, no versículo 6. Nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Nós abandonamos os caminhos de Deus e seguimos os nossos próprios caminhos. Apesar disso, Deus jogou sobre Cristo a culpa e os pecados de cada um. Então nós estávamos aí como ovelhas sem pastor, estávamos perdidos, mas o Senhor, o bom pastor, nos acolheu.
O bom pastor nos amou. E se hoje nós estamos aqui, irmãos, foi porque o bom pastor, mesmo rejeitado, nos acolheu e nos colocou no seu aprisco, nos colocou junto no seu rebanho, no seu pastoreio. E hoje nós somos cuidados como ovelhas que têm um bom pastor. Ele foi maltratado, ele foi humilhado. E quando ele foi maltratado e ele foi humilhado, qual foi a reação dele, de acordo com o versículo 7 de Isaías 53? Não disse uma única palavra. Jesus estava sendo menosprezado, xingaram Jesus, levantavam falso testemunho contra Jesus. Mas ele, em algum momento, ele não disse nenhuma palavra. Foi levado para a morte como um cordeiro vai para o matadouro. Como a ovelha fica muda, uma ovelha muda diante de quem corta a sua lã. Ele não disse nada aos seus juízes, aos seus acusadores. Foi condenado num julgamento injusto, mentiroso, entre o seu próprio povo. Ninguém, não teve uma pessoa, nem Pedro, nem João, nem Maria, ninguém, de imaginar que esse homem estava morrendo, castigo dos pecados deles. Morreu como um criminoso. Alguém que ajudava, alguém que curava, alguém que alimentava as pessoas. Injustamente morreu como um bandido, morreu como um ladrão. Alguém que fez tanto pelas pessoas, foi morto na cruz como um bandido no meio de bandidos, entre bandidos, salteadores. Porém, ele foi enterrado junto aos ricos. O corpo dele foi enterrado junto aos ricos. O sepulcro que Jesus foi enterrado, o corpo de Jesus foi enterrado, eram da alta sociedade da época. Porque ele nunca cometeu injustiça ou falou mal de ninguém. Soldados blasfemando, as pessoas xingando, e Jesus não murmurou, mas permaneceu em silêncio. Mateus 26, 63 fala assim: enquanto todo mundo estava ali menosprezando, blasfemando, xingando, Mateus escreve: Jesus, porém, guardava em silêncio. É o cumprimento de Isaías. E o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que você nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus não lhe respondeu nenhuma pergunta, de modo que o governador muito se admirava. Então a defesa de Jesus naquele dia foi o silêncio. A defesa de Jesus foi se calar. Querido, existe um momento na sua vida quando as injúrias, as blasfêmias, as mentiras, as injustiças se voltam contra a sua vida, que a melhor solução, o melhor remédio que você tem é se calar. É ficar em silêncio. Porque Deus é que justifica você. Existem momentos que com muita sabedoria você precisa falar, mas na grande maioria das vezes, na injúria, nas pessoas falando do seu nome contra a sua vida, a melhor coisa é você se silenciar. Porque o seu caráter e o seu testemunho fala muito mais do que 1000 palavras. Talvez você tenta falar demais, faz bagunçar mais ainda. Verdade? Qual que é a melhor solução quando você estudava lá na escola e alguém colocava apelido em você? Quando alguém chamava você por apelido e você ficava nervoso, isso era o máximo para quem xingava você, sim ou não? Porque eles queriam ver você nervoso. Só que aí, eu aprendi isso porque, assim, na minha época não tinha essa palavra bonita, né? Bullying. Chique esse negócio hoje, né? Mas todo mundo aqui sofreu algum bullying na escola, no colégio, alguma coisa assim.
E eu sempre tive esse corpinho espetacular de Kombi. E quando, então, na minha adolescência, né, eu sofri muito bullying em relação a isso. E aí às vezes eu ficava nervoso. Teve um dia que alguém me falou: olha, quando eles falarem, não dê moral, fique em silêncio, vira as costas, siga o seu caminho. E aí eles começaram a ficar com raiva, porque eu não tinha reação. Porque quando você reage, aí é que eles gostam mesmo de repetem, falam mesmo e tal. Então agora quando você não fala nada, eles ficam sem o que fazer também, né? Então aqui Jesus, a melhor defesa de Jesus nesse dia aqui foi o silêncio. O silêncio. Porque Jesus mostrou através do testemunho dele, através de curas, milagres, sinais, prodígios, palavras de sabedoria, ensinamento, e esses judeus não reconheceram que ele era o Cristo. Por que ele ia responder agora? Então ele ficou em silêncio. Foi a melhor defesa. Jesus não falou, Jesus não criticou, Jesus não revidou. Jesus não revidou. O que Jesus fez antes de morrer? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Uau! Uau! Então, nós precisamos entender. Então, esse plano perfeito, Jesus teria que dar a sua vida como oferta pelo pecado. O plano perfeito de Deus era que o sangue teria que ser derramado para a remissão dos pecados. Esse plano perfeito, chamado Jesus, então veio e obedeceu. E quais foram os resultados disso? Nós vamos ver. Os resultados que nós vamos ler aqui nesse texto foi que após a ressurreição, por causa da ressurreição, uma multidão de filhos e filhas foram salvas, estão sendo salvas até hoje pela fé em o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu acredito, queridos, que quando Jesus é ressuscitado, Jesus vê as coisas acontecendo. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos toda terça-feira. Nós estamos vendo o resultado da morte de Jesus. O resultado da morte de Jesus são convertidos ao Senhor. O resultado da morte de Jesus é a salvação de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas no livro de Atos, uma multidão de pessoas sendo salvas. Se nós estamos aqui hoje salvos em Cristo Jesus, porque isso foi resultado da obediência, da morte dele pelos nossos pecados, e hoje nós podemos adorar ao Senhor, porque nós somos o resultado do sofrimento e da obediência de Deus. Nós somos o resultado da dor, do sofrimento, da morte de Jesus. Vira para o seu irmão e fala: meu irmão, você é o resultado da morte e da ressurreição de Jesus. Fala para ele: eu não estou vendo seu sorriso não, que essa máscara, mas eu sei que você está feliz aí. A gente tem que sorrir com os olhos agora, não é verdade? Então nós somos o resultado. Então, através de tudo que passou, o meu servo justo fará muitas pessoas se tornarem justas diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si o pecado deles. E outro resultado, Jesus recebeu autoridade e poder. Toda a autoridade, todo o poder, por causa da sua morte, foi dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos isso. Nós sabemos desse texto aqui que diz: toda a autoridade no céu e na terra foi entregado a mim, disse o Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensine isto. Façam novos discípulos que obedeçam também. Então, o nosso Senhor, irmãos, por que é importante a gente entender? Você fala assim: mas esse é Jesus, né? Parabéns, Jesus. Não tem nada a ver com isso, irmão. Nós temos muito a ver com isso. Porque se nós somos discípulos, se nós somos alunos desse professor,
Aluno é aquele que replica o conhecimento. Então nós também precisamos nos esforçar em Deus para que possamos viver assim também, em obediência, em sacrifício, em não revidar, em não murmurar, em obedecer, se assim for necessário. Então, resultados disso é que nós precisamos também entender que nós precisamos viver aqui assim nessa terra. E o último texto que eu quero ler aqui, que é um resumo do que Jesus fez, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, diz assim: a atitude de vocês, olha só, apóstolo Paulo escrevendo para a igreja aos Filipenses e que serve para Dom Fernando. A atitude de vocês deve ser semelhante àquele que nos foi mostrado por Jesus Cristo. No seu dia a dia, lá com o seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos, no trabalho. A atitude de vocês, segundo Paulo fala aqui, deve ser semelhante àquela que foi mostrada por Jesus. Que embora sendo Deus, não exigiu nem tampouco se apegou em seus direitos de ser Deus, mas pôs de lado o seu imenso poder e a sua glória, ocultando-se sob forma de escravo e tornando-se como homens. Esse Deus se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte como um ladrão na cruz. Contudo, foi por causa disso, dessa obediência, que Deus o elevou até as alturas do céu e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O resultado é que Deus tem todo o poder, o Senhor Jesus hoje tem toda a autoridade, e não existe nenhum nome mais poderoso do que o nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E isso, o sofrimento e a obediência de Jesus, glorificou o Pai. Você quer glorificar Jesus? Então é seguir o mesmo caminho dele. Caminho de obediência, de renúncia, às vezes de silêncio, de não revidar, de não murmurar. E aí você vai estar fazendo assim como o nosso Senhor nos ensinou. Quero convidar você a ficar em pé. Quero convidar o ministério de louvor aqui. Em nome de Jesus.